Olá pessoal, sou o professor Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos dar continuidade de como avaliar resíduos de modelos de regressão multivariada. Agora nós vamos ver o teste de permutação para avaliação de tendência nesses resíduos. A ideia desse trabalho já foi publicado nesse periódico, na Chemolab, em 2014. Esse trabalho onde nós destacamos a avaliação de resíduos, de tendência em resíduos de calibração multivariada por teste de permutação. A ideia, então, é a seguinte. Então, imagina que eu tenho um conjunto de 100 valores de 0 até 1, aleatórios, com média 0 e variância igual a 1. Então, imagina se eu fosse pegar cada um desses 100 elementos, cada uma dessas 100 amostras, fosse pegar uma primeira amostra, depois uma segunda, uma terceira, uma quarta, ou seja, sortear 100 amostras e no sorteio eu ter exatamente esta ordem que está aparecendo aqui abaixo. Ou seja, eu ter os dados com este perfil único. Ora, a possibilidade, ou seja, a probabilidade disso ocorrer, ela existe, no entanto, ela deve ser muito baixa. Mas ela tem a mesma probabilidade de ocorrer do que esta que é mostrado aqui em cima, ou seja, a probabilidade dessa aqui ocorrer é a mesma da de cima. No entanto, esse perfil não aleatório é muito mais provável dele ocorrer do que acontecer esse perfil totalmente aleatório. E quando eu pego os dados, são exatamente os mesmos dados. Observe que ele tem a mesma distribuição, são os mesmos dados. No entanto, qual a probabilidade de eu obter ele com este formato, ou algum formato bem próximo a esse aqui. Então, é a partir dessa ideia, ou seja, da probabilidade de ocorrer um fenômeno não aleatório em um conjunto de dados, que vai servir de base para nós elaborarmos nosso teste para tendência. Então, vejam só, esse tipo de erro aqui, erro de tendência, é diferente do erro sistemático. Então, nesse tipo de dados, se eu aplicar o teste para viés, ou seja, calcular o valor de bias, calcular o desvio padrão de bias e o valor de t, se eu aplicar esse tipo de teste, acaba que eu não encontro significância estatística, como para esses dados aqui, o t calculado deu um valor de 0,67, enquanto o valor tabelado 1,98, ou seja, é não significativo. E o valor de viés encontrado é 0,06. Então, o teste para viés não se aplica quando eu tenho esse tipo de tendência presente nos resíduos do meu modelo de calibração multivariada. Ou seja, não é válido aplicar esse teste para viés. A ideia é, se eu tenho a presença de alguma tendência em um conjunto de dados, ou seja, eu suponho que os dados seguem uma certa função, uma função polinomial, normalmente é mais fácil visualizar um polinômio de grau 1, grau 2 ou grau 3. Então, nesse caso aqui, parece um sistema parabólico. Então, eu tenho que o meu dado, meu dado real, é igual o dado previsto mais um resíduo. Então, se esse resíduo ele não é aleatório, então eu parto que existe uma certa função, ou seja, esse resíduo ele tem uma parte sistemática e uma parte totalmente aleatória. E é devido a essa parte sistemática que eu vou avaliar a probabilidade dela estar presente no meu conjunto de dados ou não. E essa parte sistemática ela é dada por alguma função. Nessa função, ou seja, nessa função polinomial que eu vou avaliar, primeiro eu tenho que aplicar o polinômio no qual eu estou identificando no meu resíduo. Então, nesse caso, se eu suponho que tem um polinômio de grau 2 presente nos resíduos do meu modelo, então eu vou avaliar um polinômio de grau 2. Se eu achar que a tendência é linear, então eu vou aplicar um polinômio de grau 1. Então, o polinômio que eu vou ajustar aqui vai depender do que eu estou observando. E esse teste de permutação ele só tem validade se eu aplicá-lo numa tendência que é esperado de estar acometido nos meus resíduos. Então, a ideia é, se isso aqui se é verdade, ou seja, se existe essa tendência no meu conjunto de dados,
o polinômio que eu vou testar, ou seja, o maior grau, ou seja, o coeficiente de maior ordem do meu polinômio, ele deverá ser significativo. Então, nesse caso aqui, se eu acho que é um polinômio de grau 2, então o polinômio, o coeficiente do polinômio x², ou no caso aqui y², é o que eu vou avaliar se ele é significativo ou não. Se esse coeficiente do polinômio de maior grau, ou seja, que vai gerar a ordem do meu polinômio, se esse coeficiente for significativo, então eu tenho a tendência, tenho evidências da tendência presente nesse conjunto de dados. Caso contrário, eu não tenho essa tendência. E essa tendência será dada pela a probabilidade desse coeficiente do polinômio de maior ordem ser significativo ou não. Então, a ideia é, eu tenho os resíduos do meu modelo, tenho os resíduos e os valores de y. O que eu faço é eu faço um ajuste e determino o coeficiente de maior ordem, né, do coeficiente de maior ordem do meu polinômio que eu vou ajustar. Então, a esse coeficiente ajustado eu chamo de Bn asterisco. Bn, o n aqui é referente à maior ordem. Nesse caso aqui pode ser um polinômio n de ordem 2, ou seja, uma parábola, ou um n de ordem 1, ou seja, linear. Então, com isso, eu tenho a minha estatística, o meu valor Bn, meu coeficiente. Depois, eu vou permutando os valores de y. Quando eu permuto, eu destruo a informação presente nesses dados. Então, agora, com a permutação, eu gero novos pares de resultados que não têm a relação física nenhuma com os dados originais. Então, o que antes eu tinha esse par 1 e 0,3, agora eu tenho o par 4 e 0,3, 5 e menos 2, 2 e 0,1, 1 e menos 0,4 e 3 e 0,2. Ou seja, eu destruí a informação original do meu conjunto de dados e, uma vez destruída, eu faço novamente o fit, faço novamente o ajuste e determino o coeficiente, né, o mesmo coeficiente de maior ordem para esse conjunto de dados permutado. E vou fazendo essas permutações. Então, faço uma primeira permutação, permuto novamente e calculo novamente o coeficiente do polinômio de maior ordem, depois permuto novamente e vou fazendo K permutações. No final, eu vou ter um conjunto de valores de coeficientes Bn, cujo a informação foi destruída. E esses coeficientes vão me gerar distribuição. A partir dessa distribuição, eu vou comparar com a probabilidade de eu obter esse valor Bn original dos meus dados ou algum valor mais extremo a ele. Se eu tiver duas amostras, permutações, eu vou ter dois números possíveis. Se eu tiver três permutados, eu tenho 6 possibilidades, 24 possibilidades, 5, 120, e o valor aumenta muito, de forma muito elevada. Então, quando eu tenho 10, eu tenho mais de 3,6 milhões de possibilidades. No entanto, não carece de utilizar toda essa quantidade de permutações, ou seja, utilizar todas as permutações possíveis para um conjunto de dados. Então, um exemplo aqui de utilizando 50 valores, né, o coeficiente para 50 valores permutados para 500 e aqui para 500 mil. Então, observe que quando eu utilizo 500 mil, o perfil da distribuição dos coeficientes de maior ordem, ele já tem um padrão bem claro, que aqui é um padrão gaussiano. Então, não carece de eu utilizar toda a quantidade possível de permutações. Uma vez que em calibração multivariada, é comum eu ter mais de 10 amostras de teste. E se eu for utilizar todas as permutações possíveis, eu vou ter um custo computacional muito elevado. Então, não carece de ter que calcular todas as permutações. Eu calculo uma parte delas e nessa parte que eu calculo, eu já tenho uma boa distribuição dos meus coeficientes e aí eu vou comparar com o meu dado de referência, ou seja, o valor real que eu calculei. Então, o p-valor desse teste, ele vai ser o número de vezes que, no caso, maior ou igual, ou seja, o número de vezes, onde eu vou obter um valor igual ou mais extremo, dividido pelo número total de permutações. Então, eu posso fazer isso. Avaliar de forma unicaudal, onde eu avalio somente o maior do que o valor, no caso de referência. Isso pode ser maior ou igual ou menor ou igual, ou seja,
qual a probabilidade, no caso, se eu estou observando um coeficiente positivo, qual a probabilidade de eu obter aleatoriamente um valor maior ou igual a ele, ou, se for negativo, a probabilidade de eu obter um valor menor ou igual, ou seja, um coeficiente menor, né, negativo, né, ou mais extremo do que aquele que eu observei, dividido pelo número de permutações. Ou eu posso avaliar de forma bicaudal, onde o valor Bn que eu calculei, eu vejo a probabilidade de eu obter um valor igual ou mais extremo a ele, ou menor, né, tanto positivo ou negativo. Então, por isso que eu vejo um valor igual ou mais extremo, isso dividido pelo número de permutações. Normalmente o p-valor adotado, nível de significância para esse tipo de teste, é um alfa igual a 5%. Então, nesse caso aqui, se eu estiver avaliando de forma unicaudal, então, por exemplo, se for uma avaliação unicaudal cujo coeficiente aqui é positivo, esse Bn é positivo, então a probabilidade de eu obter um valor igual ou maior ao coeficiente. Então, eu tenho essa área aqui, essa área que eu estou representando aqui, essa área em relação ao total. Eu vou avaliar quanto é essa área. Se essa área for superior ao nível de significância adotado no teste, então eu tenho evidências da presença de tendência no meu resíduo. Se eu estiver avaliando de forma bicaudal, então eu vejo igual ou mais extremo. Então eu pego essa área aqui e esta outra área aqui. Utilizo essas duas áreas, calcula a área dessas duas áreas em relação à área total que eu tenho no meu histograma. Então, eu vejo a probabilidade de ser igual ou mais extremo. Aplicações desse teste de permutação em alguns dados. Então, primeiro, em um conjunto de dados simulados. Então, aqui tem um conjunto de dados, são 50 valores em duplicatas, cuja variância dos dados é 43 e a variância aplicada nas réplicas é igual a 4. Então, aqui eu tenho um ajuste, tendo dado de referência o valor previsto, e aqui o resíduo do valor de referência e o valor residual. Então, os dados têm um perfil aparentemente aleatório. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos aplicar uma ANOVA com avaliação da falta de ajuste. Então, quando é aplicado a ANOVA, a regressão do modelo deu significativo e a falta de ajuste deu não significativa. O teste para viés foi feito também e deu também o t calculado 0,2852, quanto o valor tabelado próximo de 2, 1,98. Então, também deu não significativo. Como é esperado, os dados simulados, então, a regressão é significativa e os resíduos são totalmente aleatórios. Quando aplicamos o teste de permutação, utilizando 500 mil permutações, avaliando um coeficiente quadrado presente nos resíduos, encontramos um p-valor de 0,1930, ou seja, não significativo, um valor maior do que 0,05. Agora, voltando ao mesmo conjunto de dados, agora eu apliquei uma tendência a esses dados. Então, eu apliquei uma tendência para essa tendência estar presente no resíduo, cuja essa tendência é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3y2 menos 0,2y mais 1,75. Então, apliquei essa tendência. Então, agora, nos valores residuais, eu tenho algo mais ou menos nesse sentido aqui aplicado ao meu resíduo. E vamos ver se os testes estatísticos conseguem pegar essa tendência no resíduo do meu conjunto de dados. Então, quando eu faço a ANOVA com a avaliação da falta de ajuste, então o modelo de regressão é significativo, o valor de F calculado muito maior que o valor de F tabelado, então deu 614 contra 3,9, então o F deu significativo, a regressão é significativa, e com relação à falta de ajuste, o F calculado deu 2,28 e o F tabelado 1,61. Então o modelo possui falta de ajuste. Então a ANOVA, com a aplicação da falta de ajuste, conseguiu identificar essa falta de ajuste, ou seja, essa tendência no resíduo do meu modelo. Enquanto o teste para viés, o T calculado 0,07, contra o T tabelado 1,98, então deu não significativo o teste para viés. Como já era esperado, esse teste para viés ele não se aplica quando há suspeita de tendência nos resíduos do meu modelo. Quando eu aplico o teste de permutação,
o valor do teste de permutação deu 0,0145, ou seja, 1,45%. Valor menor do que o coeficiente que nós adotamos no valor de alfa, que é 0,05, ou seja, 5%. Então, o teste de permutação também indica haver presença de tendência nos resíduos desse modelo. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.